É bom estar aqui neste lugar novamente, depois de várias voltas do mundo. Essas últimas 3 semanas estive em Maputo e vou dizer, foi algo sobrenatural. Foi tremendo. Quando nós dedicamos, né, aquilo que Deus manda, né? Porque às vezes nós pensamos que a vontade de Deus é duro, é difícil e severo e que é para evitar, né? Tentamos que Deus vai carimbar a nossa vontade e concordar com aquilo que nós queremos fazer e tudo isso, e que é bom ter Deus do nosso lado sempre ajudando-nos de ter tudo que nós queremos. Mas aquilo que eu tenho aprendido é que é melhor se nós seguimos o Senhor do que tentar ter Deus a seguir a nós. Eu não sei quantos de vocês têm lido aquele livro, Crônicas de Nárnia, ou têm visto o filme de Nárnia. Alguns têm visto o filme, sim, claro. Jesus é visto como um leão, né? Aquele leão grande. E Lucy, que é a mais nova daquela família, ela que tinha aquele amor especial para o leão, para Jesus. Toda a vida dela era só para estar com ele. Ela ficou apaixonada pela aquela presença de Jesus. E ela disse uma coisa interessante. Ela diz acerca do leão, diz que o leão é manso, é simpático, mas não é domesticado. Ele não é a nosso criado, nosso cachorrinho. Nós não podemos mandar nele. Ele é manso, mas ele é bravo. E às vezes nós temos que entender isso quando nós falamos acerca das coisas de Deus. A tendência é que Deus serve para nos ajudar em momentos difíceis. Quando estamos assim a ser muito apertado, né, em todas as áreas, então clamamos, Deus, Deus, Deus. Mas quando as coisas andam bem, nem pensamos nele. Andamos pelo nosso próprio caminho. Jesus não é nosso criado, não é domesticado, não é nosso animal de estimação. Ele é o leão de Judá. Quando ele brama, quando ele levanta a voz, as terras tremem. A Bíblia mostra em Apocalipse capítulo 1 que Jesus, assim, ressurrecto, ele não é mais aquele Jesus manso, agora é guerreiro, é poderoso. E que saindo dos seus olhos são chamas, não é? Que sai, o fogo de Deus sai dos seus olhos. A palavra de Deus é como espada que sai da sua boca, não é? Então ele é para ser temido, não é? Ele é para ser respeitado, para ser visto como uou, né? E nós temos que ver Jesus nesse sentido. Não é aquele Jesus que podemos dar uma volta, Jesus, faz favor, Jesus, faz isso, Jesus, eu preciso. Não, vamos tirar essa maneira de aproximar a Deus da nossa cabeça. Porque aquilo que nós estamos a concentrar este mês, que queremos o fogo de Deus, então esse fogo arde, consumem, não é? Esse fogo que nós queremos, que nós cantamos, que nós oramos, não pode ser controlado por nós. Não. Quando nós estamos fora do fogo, a nossa vida é muito analítica. A nossa vida, às vezes, nós fazemos coisas da nossa maneira, com a nossa lógica, a nossa ótica, a nossa
né, raciocínio e tudo. Nós organizamos, nós fazemos, nós temos as nossas opiniões, as nossas convicções, nós fazemos as coisas da nossa maneira, mas quando nós somos, né, temos aquela experiência do fogo de Deus, tudo muda. Tudo muda. Não é mais convencer-nos acerca de alguma coisa. Não precisamos mais de uma pregação, não precisamos mais alguém para dizer tu tens que. Não, tudo muda. A nossa resistência, mesmo em fazer a vontade de Deus, já não existe. Porque nós encontramos algo muito superior de nós mesmos. Encontramos um poder de Deus que é para mesmo só dobrar os joelhos e dizer, ok, Senhor, mandas tu, organizas tu, diriges tu. Não é? Eu não sei se todos querem o fogo de Deus na realidade. Não é? Porque não pode ter somente um sentimento de calor. Jesus é tão bom, eu sinto tanto a presença dele. E continuar a fazer aquilo que nós fazemos. Não podemos. É uma contradição. Porque o fogo de Deus não é para ser aproximado na nossa carne. O fogo de Deus era, no Velho Testamento, representava sempre a presença de Deus. E quando o fogo de Deus estava assim, sentado sobre o tabernáculo, a carne não podia entrar, não podia aproximar. Até os animais não podiam nem aproximar perto, senão todos morrem. Né? Porque a presença de Deus não é somente um sentimento. É Deus Altíssimo, é Deus Todo-Poderoso aqui no nosso meio. Não é? E por isso eu me questiono às vezes, realmente queremos isso? Ou queremos um tempo assim de convívio, de oportunidade, de cantar juntos e nossos relacionamentos, que nós podemos calmar a nossa consciência pensando que temos feito uma boa ação, uma boa obra. Voltamos para casa e amanhã fazemos a nossa vida normal e pronto, se calhar, no próximo domingo vamos estar juntos novamente. Mas, não é? Se nós queremos o fogo de Deus, vai interferir com a nossa vida. Vai interferir, vai cruzar com nossa vontade. Vai fazer algo em nós que realmente nos transforma. Eu lembro, eu tentei a viver essa vida dupla durante algum tempo. E eu estava assim frustrado. Claro que eu acho que ninguém gosta de uma vida religiosa. Se for só assim. Cansa. Cansa. Levantar cedo, sair de casa, chuva e tudo. Então, qualquer razão serve para ficar em casa. Qualquer razão serve para fazer alguma coisa. E às vezes nós criamos essas desculpas porque não sabemos que tem que haver uma boa desculpa de não estar juntos, ou de não ler a Bíblia, ou não orar, ou não dar o dízimo, como o pastor disse. Precisamos de uma boa desculpa para acalmar a nossa consciência, porque o Espírito Santo também fala conosco. Então, para apresentar outro argumento, precisamos de uma desculpa, outro argumento. E esses são sintomas de estar fora do fogo, não está dentro. E eu lembro do tempo que eu estava assim, viver assim, a minha maneira. Amando Jesus, sabendo que eu sou salvo e tudo isso, já tenho meu bilhete para o céu, já tenho a passagem comprada, pelo sangue de Jesus, já estava assim tranquilo nesse sentido, mas eu não estava assim a arder. Eu vou dizer, o sintoma principal
é que ninguém dos meus amigos queria aceitar Jesus. Não estava interessado. Eles pensaram que, pronto, ele está mais numa onda, mais numa aventura. Aquilo vai passar. Não, ninguém. Eu não consegui evangelizar ninguém. Não é? Mesmo eu queria. Eu queria que os meus amigos também me acompanhem e que também compartilhem a minha fé e tudo isso, mas não houve qualquer atração, qualquer fruto. Mas eu lembro, um dia, foi na igreja. Eu não lembro a pregação. Mas eu lembro que naquela noite, eu acho que foi um domingo à noite, que Deus começou a falar comigo acerca desse aspecto do altar. Disse que agora tu vais estar no altar. Tu tens que entregar a ti mesmo, completamente, para estar no altar. Dá-me a tua vida. Não é? Eu estava numa grande luta, porque eu tinha meus planos. Eu tinha as minhas ideias, meus desejos. E eu tinha um certo receio, se eu der tudo, eu não vou ter aquilo que eu quero. Eu vou perder a minha autonomia, a minha independência. Mas a luta com Deus, claro que ninguém ganha senão Deus. E eu entreguei a minha vida. Claro que eu já tinha, vamos dizer, entregado a minha vida em termos de salvação e tudo. Já houve uma mudança, já houve muitas coisas que Deus tinha feito na minha vida. Mas eu estava nesta balança em que eu estava quase a ir para aquela parte mais religiosa em vez de uma vivência com Deus. E Deus me encontrou naquele dia, numa forma poderosa. Eu fui ter com meu pai. Eu disse, eu não sei, nem estava a pensar sobre isso. Mas eu disse, pai, quer ter um pregador na família? O meu pai ficou tão contente, não é? Mas eu senti, ok, pronto. Deus vai fazer algo. Eu não podia dormir. Eu estava assim tão desejoso de só ler a Bíblia, a orar. E logo a seguir, vários dos meus amigos aceitaram Jesus. Um que era tão viciado da heroína. Nós entramos em tantos problemas juntos. Eu estava a ser perseguida pela FBI por causa dele. E tantas coisas. Ele foi um dos primeiros a aceitar Jesus. Hoje é um pastor. Eu estava a viver com uma moça que eu também conheci. Eles casaram e tudo. Esse verão, se Deus quiser, vamos estar em Alasca com outro irmão que mais tarde aceitou Jesus, que agora está a pastorear também. Nós vendemos drogas juntos, não é? Agora está a pastorear uma igreja de 800 membros na minha terra, não é? O fogo de Deus começa a fazer algo que nós não podemos fazer sem o fogo de Deus. E eu vou dizer, se nós estamos ali fora, nós vamos só falar acerca do fogo de Deus. Mas não vamos, é como falar de avivamento, só através dos livros e as revistas que nós temos lido, ou coisas que nós temos visto no internet. Eu recebi amigos meus em Califórnia, estiveram semana passada nas Filipinas. Houve uma conferência G12
E as Filipinas estão em avivamento neste momento. Eles fizeram uma campanha, 300.000 pessoas juntaram, não é? E é o meu amigo que é pastor em Califórnia, ele disse, agora eu sei o que é avivamento. Porque nós podemos falar, nós podemos estar em grandes reuniões, nós podemos falar acerca do avivamento, podemos ler muita coisa, mas é diferente quando nós estamos dentro disso. Estamos no meio de um grande mover de Deus, em que milhares e milhares de pessoas diariamente estão a ser convertidos e o poder e sinais e maravilhas acontecendo, não é? E tudo. Podemos falar acerca disso, é bom falar, mas é outra coisa de experimentar. E como que o pastor disse, a ordem em estabelecer aquele altar não é somente, vamos esperar para a lotaria, não é? É como quando Deus quiser, Ele vai enviar o seu fogo, não é? O seu Espírito sobre nós. Não é pela lotaria, é pelo posicionamento. Nós temos que posicionar-nos para receber aquele fogo. Nós queremos desejar essa, não é, experiência, essa realidade, essa vivência. E tem que mesmo sair de nós aquele desejo para as coisas de Deus. O altar tinha 12 pedras. As pedras não eram polidas, não eram cortadas, era em bruto, natural. É como que, e essas representam o povo de Deus, porque cada pedra representava uma tribo. E essa representava o povo de Deus. Então, a estrutura tinha de ser montada no povo de Deus. Sabe que eu nunca vi uma pessoa com o fogo de Deus, cheio do Espírito Santo, que não está assim, com zelo para a casa de Deus. Nunca tenho visto. Eu tenho visto muita gente, muitos crentes que são mornos, que tratam a igreja como, né, qualquer coisa. Vou, às vezes, né, vou apoiar, às vezes, vou servir, às vezes, vou me envolver e tudo isso. A pessoa que está fora do fogo não tem muita motivação. Tem que ser motivada pelo quase o sentido de obrigação. Então, tem que ser, estou escalado, tem que estar, tem que ser, porque... Então, é porque estamos fora. É fácil quando a brasa está fora do fogo, não é, de ter outro tipo de vivência, outra perspectiva, outras ideias. Mas quando nós estamos a arder, quando estamos dentro do fogo, não é? A nossa perspectiva muda completamente. Há um zelo pela casa de Deus. Os Salmos falam sobre isso. Todo o contexto do fogo de Deus tem a ver com o povo de Deus. Não é sobre uma pessoa só. Sobre o povo que está reunido. Esse é o lugar onde Deus manda a sua bênção. Está nesta união, essa ligação juntos. Então, uma das posições para receber o fogo de Deus é estar congregada. Estar juntos no corpo. Ter esse compromisso com a casa de Deus. Esse zelo para a casa de Deus. Esse desejo de apoiar e de crescimento e ver a glória de Deus manifesta dentro do povo de Deus. Quando Jesus, sabendo que o fogo vai cair, mandou os seus discípulos, 120 dos seus discípulos, para reunir no cenáculo, naquele lugar onde eles tomaram a ceia, no mesmo sítio. Estar ali em oração até receber esse poder do alto. E eles estiveram lá unidos, eles estiveram lá em oração. Eles tinham também, uma das coisas que eram necessárias, é que aquelas 12 pedras tinham de ser restabelecidas.
porque Judas, que era uma dessas pedras principais, né, dos apóstolos de Cristo, tinha traído Cristo, tinha sido, né, tirado deste número. Eles escolheram mais uma pessoa para assumir a posição de Judas, completando os 12, porque era muito importante chegar àquele 12. Esse é o último versículo do capítulo 1 de Atos. Logo a seguir, no versículo a seguir, 2, versículo 1, chegou um dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Completando os seus 12, completando aquela estrutura da igreja, 120 estavam assim reunidos. O fogo de Deus caiu. A Bíblia diz que era como chamas acima de cada cabeça. Estava assim, ardendo. Chamas. Qual era a consequência? Qual era o resultado daquelas chamas? Claro que eles começaram a falar em línguas novas, foram batizados no Espírito Santo, mas qual era a consequência? Qual era o fruto? Eles não ficaram mais naquele cenáculo. Porque com o fogo de Deus, eles saíram pela rua e começaram a pregar. E 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Não havia nem uma pessoa antes. Eles estiveram 10 dias só reunidos, só buscando o Senhor, como Jesus tinha mandado. Até que não era todos que receberam aquele mandamento, porque quando Deus deu aquele mandamento, havia 500. Aquele número foi reduzido a 120. Mas aqueles 120 permaneceram juntos, permaneceram em oração, estabeleceram aquela estrutura do altar. E o Espírito Santo caiu. E no primeiro dia, 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizados nas águas. 3.000. Logo a seguir, mais outros 5.000. E o crescimento começou a andar. Então, um dos sinais do fogo de Deus é aquela naturalidade, aquela natureza, aquele desejo de compartilhar a fé, e as pessoas recebem. E são transformados. Eu tive várias experiências lindas, essas últimas viagens para Moçambique. Um dos queridos meus da igreja é um médico, e ele é o chefe dos médicos no hospital militar. E a sua esposa estava assim afastada dele, né? Estava a viver juntos, mas costas viradas. Ela foi para outra igreja, ele foi para essa. E Deus começou a mover no coração dele. Eu disse, Sidónia, não preocupe da tua mulher, preocupa mais da tua vida, né? Porque quando nós temos o fogo de Deus, às vezes nós estamos a procurar a Deus porque estamos preocupados acerca de alguém. E queremos que ajude, que Deus vai restaurar o casamento, que Deus vai fazer alguma coisa, trazer os filhos de longe, fazer alguma coisa para nós. Então estamos dedicados, como que Ele, vendo a nossa sinceridade, Ele vai fazer alguma coisa que nós queremos. Deus não é controlado assim. Nem pela nossa sinceridade, nem pelas nossas ofertas, nem pela qualquer coisa que nós podemos fazer. Não é? Ou jejum, ou coisa assim. E Deus começou a trabalhar nele. Ela começou a notar a mudança nele. Ela começou a ver e eu fiz um seminário, parte do nosso curso que estamos a fazer, sobre guerra espiritual, 2 semanas, 3 horas por dia, falando sobre guerra espiritual. E ela assistiu tudo. E ela começou a dar testemunhos. E ela é juíza no país. E ele é chefe dos médicos. E Deus começou a operar naquele casal de uma forma incrível. Não é?
ela depois testemunhou no último dia como que Deus tinha mudado o seu coração e como que eles estão juntos e tudo. Um dos outros colegas dele, que é militar, não médico, mas militar, muçulmana, o Sidónio deu 2 dos meus livros a ela, e ela leu. E ela estava assim tão... Ela diz, quando eu estava a ler os teus livros, meu coração estava a arder. E depois diz o Dr. Sidónio, eu preciso falar com ele. Então, marcou um tempo, foi para o culto, depois nós falamos. Ela foi criada de uma forma muito rígida, muçulmana. E ela abriu o seu coração, tive um privilégio de levar ela a Jesus. E Deus transformou, eu vi uma transformação quase imediata no coração, na cara dela. E ela começou a testemunhar logo, acerca da sua fé. Para uma muçulmana é muito complicada, em termos de criação da família e tantos outros problemas que às vezes surgem. Mas quando o fogo de Deus nos atinge, não se importa o preço, não se importa as consequências, não se importa porque, esse leão é bravo. Esse fogo é bravo. Não pode controlar isso. Aquele fogo vai te controlar. E na última noite do nosso curso, eu falei 3 horas sobre o sangue de Jesus. 7 derramamentos do sangue de Jesus. E no final, eu não estava à espera disso. Aquilo rebentou numa explosão da alegria, dos gritos, dos aleluias, da salva de palmas. É algo que explodiu mesmo. Naquela sala. Com a revelação da palavra de Deus. E esse é outro sinal do fogo. É um desejo e alegria em ouvir a palavra. Quando Isaías recebeu a sua chamada, o anjo pegou naquela brasa do altar e colocou nos seus lábios. E a partir daquele momento, ele não podia falar aquilo que ele queria. Era somente aquilo que Deus tinha. Foi mudada a sua conversa. Foi mudada a forma que ele ministrava. Jeremias diz em capítulo 20 de Jeremias, livro de Jeremias, versículo 9, ele diz que é como que ele estava a dizer, eu queria até virar as costas, porque Deus sempre me dava profecias duras. Eu sempre uma palavra de coração, de exortação e eu queria quase fugir disso. Disse, mas como é possível a fugir aquilo que arde no coração? Como pode fugir de ti mesmo? E quando algo arde aqui dentro, não podemos fugir. Somos levados, estamos a ser usados por Deus. Uma grande diferença entre fazer um programa para fazer a obra do Senhor e ser levado pelo Espírito. Ser levado pelo Espírito. Essa semana, porque eu não conheço muita gente, além de pessoas da igreja e algumas outras pessoas em Maputo, mas pessoas começaram a marcar tempo para falar comigo. Um era presidente de uma universidade, ateu,
Ou ele diz agnóstico. Agnóstico é alguém que acredita em Deus, mas acredita que Deus está longe, que não interfere. Ele que criou tudo, colocou as leis da natureza em ordem, tudo assim, e depois se afastou da sua criação. E agora nós temos que fazer a nossa própria vida. Eu estava assim admirado, mas porque ele quer falar comigo? Mas eu queria. Desabafou, começou a falar da sua vida, dos seus problemas e tudo. E eu não tenho outra conversa, não é? Eu não sou psicólogo, não vou tentar ser. Então eu comecei somente a apresentar o plano de salvação. Apresentar Jesus, ele é a solução. Ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Claro que ele disse no princípio, eu sou agnóstico. É como que diz, não mete religião no meio. Basicamente, eu estava a dizer isso. Não é? Mas eu tinha outra conversa. Eu pude ouvir, deixar ele desabafar e tudo, mas não. Ele que precisava de Jesus. E aquilo ardia dentro de mim. A palavra do Senhor. Então eu falei com ele. Depois eu orei com ele. E nós temos andado assim em contato. Outro professor da universidade também foi criado assim, fez todos os estudos em Moscou, foi indoctrinado assim no sistema comunista. Mas também queria marcar tempo comigo, começou a desabafar. 3, 4 vezes ele marcou tempo comigo durante esse tempo. E nós oramos juntos. Ele começou a orar também. Eu comecei a ver, sem tentar, sem esforçar, o fogo de Deus faz o seu trabalho. Não é? É uma coisa, irmãos, há vários sintomas, né, de ser morno, porque tirando a brasa do altar, aquilo paga-se. Tirando do fogo qualquer brasa, e aquela brasa podia ser uma brasa ardente, e talvez vocês conseguem lembrar o tempo na tua vida que ardia, aquela paixão para Deus, aquilo estava assim consumindo a tua vida, estava assim em primeiro lugar na tua vida, era o mais importante para ti. Mas tirando do fogo, aquela experiência se apaga. Torna-se memórias, os bons tempos. E quando nós falamos mais do passado do que o presente, é um sintoma, estamos fora. É verdade. Quando nós sentimos mais empolgante ter uma festa dos anos do que celebrar, não é? A presença do Senhor na igreja, é um sintoma. Somos mornos. Nós podemos estar presente e ainda estar fora. Não é? Quando a nossa vida de oração é apressada, não é? Temos pouco tempo para a Bíblia e meditar na palavra. Essas últimas 4 semanas, não somente aqui, mas também em Moçambique, 4 pastores marcaram tempo comigo e falaram sobre a falta de oração na sua vida e que não tem gosto em ler a Bíblia. Estou a falar de pastores. Então, pode ser pastor e ser morno. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser ancião, pode ser pessoas que servem na igreja e a tua brasa está fora do fogo. Não tem interesse, não tem muito tempo para as coisas, nem para oração, e aquilo é uma obrigação, e 5 minutos já é muito. Vamos embora, tem muito a fazer, e tudo isso.
quando apresentamos desculpas em vez de sacrifícios, quando a família, emprego e os outros interesses tomam mais importância e mais prioridade do que as coisas de Deus, incluindo as atividades da igreja. É um sinal que nós não temos esse fogo. Estamos fora. Eu não sei acerca de vocês, mas essa me preocupa. Uma coisa que eu não queria, mesmo aquele dia que eu aceitei Jesus, eu não queria uma vida religiosa. Eu queria somente forte presença de Deus. O fogo de Deus. Eu não queria fazer por fazer, eu não queria só ir à igreja ouvir mais uma pregação, não queria mais isso. Eu queria o fogo de Deus. Eu queria a sua presença. E eu vou dizer, quando nós temos nossos lábios são transformados, a nosso zelo para as coisas de Deus, não é? Nos consome. Não é? Deus é tudo para nós. Em Atos, nós podemos ler em capítulo 2, a igreja que estava em fogo. Lembra-se que eles aceitaram aquele fogo, aquelas chamas, 120, mas não ficou só com 120, passou para os milhares logo. E qual foi a vivência? Qual foi o sinal? O que era? Podemos ver várias coisas. Primeiro é que saíram pelas ruas e começaram a falar. Logo. Não tinha mais vergonha. Não tinha medo. Né? Era mesmo contagioso. Falava assim. Né? Abertamente. Eles eram generosos. Não consideram que qualquer coisa que tinha era de seu, não é? Era de si mesmo. Venderam terrenos, propriedades, só para suprir necessidades da igreja. Não é? Deram liberalmente. Ninguém estava assim agarrado de dinheiro. Porque quando nós estamos a virar a nossa vida só acerca do dinheiro, eu vou dizer, estamos a servir outro mestre e não temos o fogo de Deus, temos outro fogo que é chamado ambição ou ganância. O fogo de Deus nos toca. Eu não tenho visto uma pessoa com o zelo de Deus, com esse fogo, que não oferta e dão os seus dízimos com abundância. Eu nunca tenho encontrado uma pessoa, não é? que tem esse fogo e depois é difícil dar argumentos sobre isso. Nunca. Não é? Eu nunca vi uma pessoa com o fogo de Deus que não quer ir à igreja. Nunca. Não é? Eles eram dedicados à palavra. Tinha aquele desejo para a palavra. É como que eu vi naquele último culto. Com aquele desejo pela palavra e a alegria em ouvir a palavra. Eles só podiam saltar e celebrar. Não é? Quantos de vocês, em ouvir a palavra, é como... Uau, Deus, tu estás a falar comigo. Fica assim, movido aqui dentro. Não é? Esse é o fogo de Deus, porque o fogo está sobre a sua palavra. Não é? Uma vez que, quando nós estivemos em Líbia, uma dessas viagens proféticas, como nós vamos fazer na próxima semana, mas esta vez eu e ela, nós estivemos em Líbia, em Benghazi. E naquela noite eu estava a falar com uma pessoa que estava a nos acompanhar, o nosso guia, porque era necessário ter um guia naquela altura, debaixo, no tempo de Gaddafi. Talvez hoje também, porque é muito perigoso naqueles lugares. E quando eu estava
nesta noite, depois de jantar, a conversar com ele, ele começou a abrir o seu coração e eu comecei a falar com ele. Compartilhei o meu testemunho e tudo. O dia seguinte, ele disse, porque era a cidade dele, então ele convidou-nos para almoçar com a sua esposa. Então nós marcámos um tempo e ela fala bem inglês, porque ela era professora de inglês. E ela disse, quando Mohammed falou comigo ontem à noite, foi no meio da noite, porque eu estive a falar com ele até 2 da manhã. Quando ele chegou ao seu quarto, ele ligou para a sua esposa. E depois a esposa disse logo, eu quero falar com ele. Então marcaram esse almoço. E ela disse, eu queria conhecer a vocês, porque Mohammed é diferente agora. Ele disse que quando estava a falar contigo, o seu coração ardia. Ardia. É o fogo de Deus. A transformar um muçulmano, um jovem, dentro de pouco tempo, só com algumas palavras e o meu testemunho, porque o fogo de Deus ardia no seu coração. Eu não tinha de convencer a sua mente. Eu não tinha de fazer um debate de religiões e tentar aprovar alguma coisa. Deus tocou o seu coração. O seu estava a arder por dentro. Eu sei que alguns de vocês já têm tido essa experiência ouvindo a palavra de Deus e o coração arder. Não é? Esse é um bom sinal. Não é? É um bom sinal. Porque isso significa que Deus está a falar. Deus está a usar a sua palavra para atingir o teu coração. E a sua presença, aquele fogo de Deus, estava a arder aqui dentro. Não é? Aconteceu no tempo de Jesus, quando ele falou com Nicodemos. Aconteceu também depois da sua ressurreição com aqueles 2 irmãos que estavam no caminho para Amaús. E Jesus aproximou, eles não reconheceram Jesus. Estava assim somente caminhando e falando. Mas quando eles estavam sentados à mesa e Jesus abençoou a comida e partiu o pão e depois desapareceu, que os seus olhos foram abertos e reconheceram que era Jesus. E o comentário que nós temos em Lucas é que diz que o nosso coração, quando ele falava, nosso coração ardia. Não é? Essa é a experiência que nós temos que ter quando nós estamos com a sua palavra, quando nós estamos a ouvir mensagens do Senhor, e posicionar-nos para abrir o nosso coração. Deus fala conosco e quando Ele fala, nós somos transformados. Não usa a palavra como a tua forma de obrigar Deus a fazer alguma coisa para ti. Porque às vezes diz, Deus, tu dizes, tu tens que fazer, tu dizes. Não é? Está certo, mas a atitude está errada. Deus vai fazer a sua palavra, vai confirmar tudo que Ele tinha dito aqui, mas se nós exigimos isso, nós estamos fora do fogo e nós queremos que o fogo viesse ter conosco em vez de nós alinharmos com Ele. Isto é no altar. O fogo não vai saltar do altar para que a brasa solta. A brasa tem que voltar ao lume. Tem que voltar à fogueira. Tem que entrar aqui. Okay? E depois, o fogo está sobre nós. Aquele fogo em Jerusalém, sobre o 120, foi aumentado por muita lenha. Se quer aumentar o fogo, ponha mais lenha. O que era lenha?
Pessoas novas. É verdade. Às vezes eu me pergunto, mas como é possível crescer uma igreja assim tão rápido? É como a igreja que é em Filipinas. O pastor Oriel é um amigo meu. Começou com 200 pessoas, 12, 13 anos atrás. E ele foi mesmo apanhado pelo fogo de Deus. Começou a ver a estrutura e começou a estabelecer essa estrutura na sua vida, na sua igreja. E agora a igreja é muito grande. Dezenas de milhares. Mas como é possível uma igreja crescer assim? Não é pelo carisma do pastor. Não é pelo fogo que está no palco. Não é? É porque cada um tinha aquele fogo de Deus. E depois essa contaminou, essa alcançou todos os seus amigos e familiares. Não cresce por somente pregadores convidados. Cresce quando cada membro está em fogo por Deus e que eles começam a dar fruto e trazer as multidões. Por isso, às vezes, eu me pergunto, queremos mesmo um fogo? Queremos o fogo de Deus? Vocês querem que a vossa vida seja mexido? Abalado? Consumido? Quero mesmo isso. Eu quero. Eu não quero parar. Eu não quero somente fazer culto o resto da minha vida. Não quero isso. Eu quero ser alguém que carregue comigo o fogo, para que onde eu passo as coisas são transformadas. Eu quero ver situações, encontros divinos acontecer diariamente. Outra coisa, a Bíblia diz aqui em Atos 2, que eles não somente estavam em comunhão, em oração, mas havia muitas maravilhas e sinais. Poder de Deus. O poder de Deus. Nós batalhamos muito. Se nós estamos fora, eu vou dizer, temos batalhas demasiadas. Na área da saúde, na área do emprego, na área da familiar e tudo. Porque nós temos que lutar com aquilo que temos. E nós lutamos com os conhecimentos, com tudo, porque estamos fora do fogo. Mas quando nós temos aquele fogo de Deus, eu vou dizer, Deus move muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Faz coisas, abre portas, move as montanhas, curas e milagres incríveis, não é? Porque Deus está presente. Não é? Por isso, irmãos, nós temos que ver primeiro onde estamos. Estamos no fogo, estamos fora, estamos mornos. E se estamos ali fora, queremos mesmo? Queremos? Ou querer somente uma vida boa, tipo agnóstica, Deus está ali, nós estamos aqui, acreditamos, mas não nos envolvemos. Lemos que o leão do tribo de Judá não é domesticado. Não pode ser o teu animal de estimação. Não pode pôr ele somente a anda cá, Jesus, vai. Que eu resolva todos os teus problemas. Não. Nós temos que ficar atrás dele. Deixa ele bramar. Deixa ele
abrir a sua boca. E isso aconteceu com tanta naquele filme, não é? Se vocês podem imaginar aquele filme, aquela cena, os inimigos, aquela bruxa assim, cheia daquelas bestas e inimigos, estava mesmo muito mais forte e conquistar o povo de Nárnia. Até chegar o leão. O leão somente abriu a sua boca. Fez um ruído assim. E aquilo era como ondas. O inimigo caiu. Os mortos foram ressurrectos. Nós temos essa quadra, essa visão no final do livro do Apocalipse. Em capítulo 20, diz que aquele fogo vai sair da sua boca e vai consumir todos os seus inimigos. Vai derrotar o inimigo. É o fogo de Deus que faz isso. É o fogo de Deus. Aleluia. Tivemos um irmão, ele é português, trabalha em Maputo. Ele foi operado num cancro assim, de próstata, mas ainda andava com muitas dores. Havia também muitos outros problemas na vida dele. Aquela noite que ministramos sobre o sangue de Jesus e aplicamos o sangue de Jesus na sua vida, aquelas quecas desapareceram. Ele, naquele momento, não tinha mais dores. Quarta-feira a seguir, ele deu testemunho sobre isso. Depois ele ligou para a sua mãe, que vive aqui em Lisboa. A mãe era espírita. Mas ela não anda bem. Estava muito em baixo, muito deprimido. E ele disse: pastor, quando voltas para Lisboa, pode visitar a minha mãe. Ela não queria nada com Jesus, ela não queria nada com as coisas, mas eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa. Ontem eu liguei para ela. Ela ouviu a minha voz e começou a chorar. Começou a dizer: oh pastor, eu estou muito mal. Eu estou muito longe de Deus. Eu estou tão deprimido, tão sozinho. Falei com ela. Marquei amanhã, vamos estar juntos com ela. Mas depois eu orei pelo telefone. Aquilo que o meu amigo diz que, não, ela está muito fechada. Ela, cada vez que eu falo a Jesus, ela rejeita, ela nem quer falar comigo mais. Mas sabe, há alguma coisa quando há um fogo, quando Deus penetra. Nós podemos ter todos os argumentos contra Deus, mas no momento que Deus fala conosco, que penetra aquela casca, ela começou a chorar e disse: oh, faz favor, pode-me visitar. Oh, eu preciso mesmo. Eu sei que amanhã vai ser um dia da salvação dela. Deus está a preparar o caminho. Irmãos, eu quero que cada um de vós esteja dentro do fogo. Não longe. Não como observadores, não como analíticos, não como espectadores, não como pessoas que só falam do passado, mas pessoas que estão tão envolvidas com aquilo que Deus está a fazer, não é? Tão movido pelo Espírito Santo, que os teus olhos não são mais fixados nos teus problemas, mas está a ver mais o que Deus está a fazer. Eu vou dizer, os nossos problemas desaparecem. Não têm mais importância quando nós temos o fogo de Deus. Eu com certeza, aquelas 3.000 pessoas que receberam Jesus naquele dia, o dia de Pentecostes, não voltaram para casa. Talvez eles vieram dos outros países, outros de longe e tudo, mas cancelaram as suas viagens e disseram: eu vou ficar aqui.
Porque logo eles tiveram outro problema. Como nós vamos alimentar tanta gente? Mas esse não era o problema, porque quando houve um fogo de Deus, disse, eu tenho uma casa, eu vou vender a casa, eu vou cobrir essa necessidade. Não preocupe, eu tenho essa poupança, eu vou envolver isso, né? Eu vou dar isso. Ninguém preocupa dos seus interesses. Tudo fica para trás quando nós temos aquele fogo de Deus. Irmãos, eu quero encorajar a vocês para posicionar, não é? Deixe que o zelo pelo caso de Deus te consuma. Posicionar-te para fazer parte desse altar. A madeira sobre o altar é a revelação da cruz. Não é? O sacrifício é o nosso compromisso, também é o sangue de Jesus que fala para nós. E o fogo de Deus é o seu poder, o poder do Espírito Santo.